Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu quero começar o meu desabafo dizendo que beleza e corpo bonito passa, e o que realmente fica é o que plantou na vida. Eu me deixei levar por essa vaidade. Desde menina, a minha beleza chamava muita atenção e eu participava de concursos, rodeios e sempre me destacava. A minha mãe investia pesado nos meus books. Ela acreditava que eu iria ser uma modelo muito famosa. Realmente, eu consegui me tornar modelo, mas não fiquei famosa. Não soube aproveitar direito essa oportunidade e fui usada e usei também. Eu me envolvi com homens ricos, tanto fazia se eles eram casados ou não. Eu só queria os presentes que eles me proporcionavam. Viajei muito, conheci lugares. Hoje eu tenho comigo que eu estava mais para uma dama de companhia do que para qualquer outra coisa. Enfim, os meus pais não me corrigiam, não me brecavam. Tudo que eu queria fazer, eu fazia. E com 16 anos de idade, eu era a dona de mim. Eu que dava as ordens. A minha vida foi assim. Por um tempo, eu namorei com o Henrique. Mas, infelizmente, eu não estava pronta para ter um homem como ele. E acabei jogando água na nossa relação. Olha, o meu namorado era um cara fantástico. Sabe aquele cara que você acha que só existe em filmes? Então, esse era o Henrique. Ele não era rico financeiramente, mas como pessoa podia se dizer que ele era milionário. E eu acabei deixando esse cara passar na minha vida, porque eu estava atrás de coisas e não de pessoas. O Henrique não podia me dar presentes caros ou me levar para bons restaurantes. Além disso, com os contatos que eu tinha e o círculo social em que eu estava, especialmente no mundo da moda, as expectativas eram altas. Por isso, optei por deixar o meu namorado de lado e buscar uma vida mais cheia de glamour. O meu namorado tentou várias vezes reatar. E todas as vezes eu dizia que queria que a gente ficasse junto. Mas depois de algumas semanas eu senti a necessidade de terminar. Até que ele desistiu de lutar por mim e foi viver a vida dele. Foi estudar, foi crescer na vida, como ele tinha o costume de dizer. E nesse mundo de glamour, eu conheci um homem bem mais velho do que eu, bem-sucedido, e ele, assim como os outros, me prometeu uma vida de princesa. E por alguns anos, eu me deixei levar por aquele deslumbre. Esse homem me proporcionava tudo do bom e do melhor. Mas o mais importante, ele me podava, que era participar mais da vida dele. Eu tinha que ficar de longe apreciando a felicidade dele com a família. E nos eventos eu não podia chegar nem perto. Ele fingia que não me conhecia. Mas quando estávamos a sós, ele pedia perdão, dizia que eu era o amor da vida dele. Mas a aparência naquele mundo em que vivíamos era tudo. E ele tinha que ter a família perfeita. E eu acreditava. Com o passar do tempo, ele começou a botar defeito em mim, dizendo que o meu corpo já não era mais o mesmo, que eu estava envelhecendo. E velha por velha, ele ficava com a esposa mesmo. Mas aquilo era tudo mentira, porque ele logo tratou de colocar outra no meu lugar. E como eu também não era muito apegada aos sentimentos,
Eu saí daquela relação plena. Pelo menos de mão abanando, eu não fiquei. Encontrei outros homens que também com o tempo eles se cansam da gente. No começo falam mal da esposa, inventam N mentiras que a mulher é isso, é aquilo, sendo que o problema está neles e não na esposa que está zelando por um casamento onde o outro nem se importa. Esses homens, antes de ter o que querem, te oferecem o céu e as estrelas, mas depois fazem como faz com a esposa. E eu fui vítima da minha própria ganância e paguei por ela. Tive centenas de consequências negativas devido à excessiva busca por ganho material ou benefício próprio. Eu escrevo essas linhas na esperança de que possa ajudar outras pessoas a não se apoiarem naquilo que é passageiro, porque a beleza passa. E muitas vezes a sua beleza te põe no engano, te prejudica. E quando estamos atolados nela, não percebemos. Com a esperança de me dar bem na vida, eu fiz a grande burrada de me envolver com um jogador de futebol. Mas foi a pior coisa que eu fiz. Esse homem, depois que eu acabei engravidando dele, me ameaçava. Dizia que não ia acabar o casamento dele por causa de nenhuma sirigaita e muitas como eu, ele tinha aos montes. E em relação à pensão da nossa filha, foi uma dor de cabeça. E uma vez, ele chegou a ir na minha casa me ameaçar se eu jogasse a nossa história na mídia. Enfim, me calei, porque eu estava cansada das ameaças desse homem. Uma coisa é certa, nem sempre um sorriso, uma brincadeira, a simpatia que essa pessoa tem na TV é ela. Pelo contrário, esses que sorriem, brincam, se mostram simpáticos são os piores, são malvados. E esse homem que é o pai da minha filha é muito malvado e capaz de coisas absurdas. E por medo de sofrer alguma represália, eu larguei ele de mão. Ele depositava a pensão da Rafaela, que era uma mixaria, mas que, pensando bem, não ter ele na minha porta me ameaçando estava ótimo. Eu nem fiz questão de reivindicar. Quando a minha filha nasceu, depois de um tempo, algo dentro de mim foi mudando e eu queria ser um exemplo para ela. Eu queria que ela tivesse uma referência boa. E por isso, aos poucos, eu fui saindo daquela vida que não me acrescentava em nada, muito pelo contrário. Eu me enganava, sem contar que depois que eu engravidei, eu parei de ser chamada para fazer fotos ou até mesmo pequenos desfiles. A minha carreira de modelo acabou e eu fui procurar um outro trabalho. Como eu também não tinha sido boba, eu estudei. Fiz faculdade e com isso consegui um emprego numa empresa no departamento administrativo. E com a bênção de Deus, eu conheci o seu Valmir, que sabendo da minha inexperiência me deu muita força. Ele me ajudava e isso tudo sem interesse. Ele dizia que eu era a filha que ele não teve. O seu Valmir nunca faltou com respeito comigo. E eu devo a ele tudo o que eu aprendi. Mesmo quando eu fazia as coisas erradas, ele me corrigia com amor, me explicava o serviço tudo novamente. Um dia, eu estava em casa brincando com a minha filha, quando o meu telefone tocou. Era aquele homem, aquele que eu tive um caso que depois disse que eu já estava envelhecendo. Ele me ligou na maior cara de pau, me convidando para um passeio de lancha, me prometendo um final de semana maravilhoso. E garantiu que estava com muitas saudades de mim. E quando me viu na rede social, o coração dele pediu para me ligar. Ouvi toda aquela baboseira, olhei para minha filha que estava brincando e sorrindo e pensei,
Se é para ela ter orgulho de mim, que começa agora. E dispensei o homem. E ele ficou irritado porque o que as mulheres não sabiam fazer era dispensá-lo. Mas o sorriso da Rafaela me deu poder para fazer aquilo e ainda ter paz. Depois foi à agência que eu trabalhava. Ela me ligou convidando para fazer alguns trabalhos, só que eu precisava viajar para outro estado. E pensando bem, não valia mais a pena insistir em algo que no fundo eu sabia que não era mais para mim. E fechei a porta com aquela agência. Eu queria ser uma mulher com vida própria e não refém dos outros. Segui minha vida trabalhando nessa empresa. Criei juízo. Afinal, eu já estava com os meus 27 anos e tinha uma filha para criar. A minha mãe ficava com a Rafinha enquanto eu trabalhava. E no final do dia, quando chegava em casa, as responsabilidades eram todas minhas. E eu dava descanso para a Dona Beth, a minha mãe. Morei com mamãe por mais 3 anos, até que entrei para um programa da casa própria e conquistei o meu apartamentinho. Me mudei com a Rafa e dediquei um certo período da minha vida apenas em nós. E numa certa ocasião, passeando no shopping, eu acabei me encontrando com o Henrique, o meu primeiro namorado. Ele estava tão bonito, tão mais homem, de mãos dadas com uma garotinha 3 anos mais velha que a minha. E quando ele me viu, ele abriu um sorriso que me deu conforto. E eu me senti em casa com aquele sorriso. O Henrique me apresentou a sua filhinha, dizendo que ela era o brilho de sua vida depois que a sua esposa faleceu em um acidente de carro. Ele explicou como agora entendia o amor de mãe mesmo sendo pai. O Henrique se dedicava totalmente à filha Yasmin, uma garota educada, inteligente, e eu fiquei tocada ao ver como ele cuidava dela com tanto amor, apesar de todas as dificuldades que enfrentava. O Henrique nos convidou para comer algo e eu aceitei. Subimos até a praça de alimentação. A Rafaela e a Yasmin se deram as mãos e não se desgrudaram mais. O meu ex-namorado me elogiou, disse que eu estava linda e muito atraente, e aquilo abriu uma porta para mim. Claro que eu aproveitei para elogiá-lo também, comentando sobre o seu charme e aquela barba rala que eu tanto amava. E passamos um tempo nos elogiando. Não posso dizer que a nossa reconciliação aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. Fui agraciada ao recuperar o presente que havia deixado no porão. O Henrique estava ao meu lado, um homem parceiro, amigo, companheiro, abraçando a minha filha como um verdadeiro pai. Ela vê ele como um modelo e diz que quando se casar quer ter um marido igualzinho ao Henrique. Quando a Rafaela começou a trabalhar, ela me pediu para ligar para o pai dela e falar que não precisava depositar mais a pensão, já que ela não podia chamá-lo de pai nem ter a companhia dele, então o dinheiro também não se fazia necessário. E eu liguei para ele e ele achou estranho ela não querer a pensão e pediu para falar com a Rafa. E ela foi cirúrgica em dizer exatamente isso e estava abrindo mão da pensão, não com raiva nem com rancor, mas ela estava aprendendo a lutar com as próprias pernas. O pai não entendeu, e mesmo ela dizendo que não queria pensão, ele depositava. Mas a Rafaela não usava o dinheiro. E pela primeira vez, esse homem apareceu em casa para conversar com ela e disse que iria tentar ser um pai mais presente. Levou a nossa filha para conhecer os irmãos, a mulher, na verdade, toda a família. E desde então,
Ela é convidada para todas as festas e comemorações que ele realiza em sua casa. E ela vai quando quer. A relação entre os dois está melhorando aos poucos, mas o grande pai para ela continua sendo o Henrique. Yasmin é um doce de garota. Ela e a Rafaela parecem irmãs, tanto no jeito quanto no comportamento. São meninas calmas, tranquilas e que estão sempre pensando no futuro. Elas estudam, trabalham. Atualmente a Yasmin está namorando um rapaz muito bacana e estamos na torcida para que eles firmem esse compromisso. A Rafa está focada nos estudos e está aproveitando a oportunidade que a empresa onde ela trabalha dá, que é crescer lá dentro. Então, no momento, esse é o objetivo dela. Além das meninas, tivemos também o Júnior e estamos seguindo a nossa vida maravilhosamente bem. E como eu disse no começo, tudo passa e o que realmente fica são as sementes que plantamos.